Próximo projeto. Não há mais projetos a serem discutidos na ordem do dia, senhor presidente. Não havendo mais matéria a ser tratada na ordem do dia, passaremos à fase da sessão ordinária, em que serão lidos e votados, conforme disciplinado, os expedientes dos vereadores. Então, solicito à primeira secretária que faça a leitura das sínteses das moções protocoladas para esta sessão. Moções número 1242 e 1254. Moção comemorativa pelo transcurso do Dia da Proclamação da República, 15 de novembro. Autoria, vereadores Paulinho dos Condutores e Marcelo Dantas. Moção 1243, moção de reconhecimento pelo transcurso do Dia Nacional de Combate ao Racismo, 18 de novembro. Autoria, Paulinho dos Condutores. Moção 1244, moção de conscientização pelo transcurso do Dia Mundial de Combate ao Câncer de próstata, dia 17 de novembro. Autoria, Jean Araújo. Moções números 1245, 1281 e 1282. Moção comemorativa pelo transcurso do Dia do Conselheiro Tutelar, 18 de novembro. Autoria, vereadores Jean Araújo, Valmir do Parque Minha Lua e Neto Alves. Moções números 1246, 1252, 1255, 1284. Moções comemorativa pelo transcurso do Dia da Bandeira, celebrado em 19 de novembro. Autoria, vereadores Jean Araújo, Daniel Mariano, Marcelo Dantas e Neto Alves. Moções números 1247, 1253, 1266, 1280 e 1286. Moções de conscientização pelo transcurso do Dia Nacional da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro. Autoria dos vereadores Jean Araújo, Daniel Mariano, Silfar de Cidade de Salvador, Neto Alves e Valmir do Parque Meia Lua. Moções números 1248 e 1283. Moções congratulatórias pelo transcurso do Dia do Biomédico, 20 de novembro. Autoria dos vereadores Jean Araújo e Valmir do Parque Meia Lua. Moção 1249. Moção comemorativa pelo transcurso do Dia Nacional do Compromisso com a Criança, o Adolescente e a Educação, 21 de novembro. Autoria, Jean Araújo. Moção congratulatória pelo transcurso do Dia do Músico, 22 de novembro. Autoria, Jean Araújo. Moção 1251. Moção de conscientização pelo transcurso do Dia Nacional de Combate ao Câncer Infanto-Juvenil, 23 de novembro. Autoria, Jean Araújo. Moção 1256, moção de conscientização pelo Dia Nacional da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro. A data homenageia Zumbi dos Palmares, líder do Quilombo dos Palmares e símbolo maior da resistência à escravidão e da luta da liberdade, e foi oficialmente instituída pela Lei Federal 12.519, de 2011. O Dia da Consciência Negra é um momento de reflexão sobre a contribuição histórica, cultural e social da população negra na formação do Brasil e sobre a necessidade permanente de enfrentamento ao racismo e às desigualdades que ainda marcam nossa sociedade. No âmbito municipal, essa data reforça o papel fundamental da administração pública local na promoção da igualdade racial. Cabe ao município fortalecer as ações educativas nas escolas, valorizar a cultura afro-brasileira e desenvolver políticas públicas de inclusão e garantir que a rede de saúde atua com acolhimento e equidade, respeitando as especialidades da população negra. Essas iniciativas têm impactado direto na redução... Essas iniciativas têm impacto direto na redução de desigualdades e na construção de uma cidade mais justa para todos. Sala das Sessões, 19 de novembro de 2025, autoria, vereador Marcelo Dantas. Moção 1257,
Moção de congratulações pelo Dia do Músico, celebrado em 22 de novembro, data dedicada a homenagear todos aqueles que transformam o som em arte, emoção e cultura. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa, cumpridas as formalidades regimentais, que conste no trabalho desta sessão o registro da moção congratulatória. A música desempenha um papel fundamental na formação cultural, na educação e na promoção do bem-estar social, conectando gerações, fortalecendo vínculos comunitários e enriquecendo a vida cotidiana. Nesse contexto, destaca-se a importância da atuação do município, que, por meio de suas políticas culturais, programas educativos e incentivos às manifestações artísticas, contribui para a valorização dos músicos locais. Apoiar eventos culturais, promover apresentações públicas, oferecer espaços de formação e ampliar oportunidades para artistas da cidade são ações que fortalecem a produção cultural e reafirmam o compromisso do poder público com a arte e com a diversidade cultural. Valorizar os músicos é reconhecer o impacto positivo que eles geram no desenvolvimento humano e na identidade de nosso povo, sendo essenciais para manter viva a tradição artística que inspira, emociona e transforma. Diante do exposto, requeremos que esta moção seja encaminhada à Fundação das Iniciativas Culturais do nosso município. Sala das Sessões, 19 de novembro de 2025, autoria, vereador Marcelo Dantas. Moção 1258, moção de conscientização pelo Dia Nacional do Doador de Sangue, 25 de novembro, autoria Marcelo Dantas. Moção 1259, moção de conscientização pelo Dia Internacional da Não Violência à Mulher, celebrado em 25 de novembro, data instituída pela ONU em 1999, para reforçar o combate global à violência contra mulheres e meninas. Autoria Marcelo Dantas. Moção 1260, moção de aplausos à cirurgiã oncológica doutora Rosiane Rena de Freitas, pelos relevantes serviços prestados no setor de oncologia do Hospital São Francisco de Assis, beneficiando os munícipes que necessitam de cuidados especializados. Autoria, vereador Joeques Almeida. Moções números 1261 e 1262. Moções de aplauso à senhora Karina Hiromi Okamoto e Fernanda Rodrigues pelo relevante trabalho desenvolvido na organização e condução do evento denominado Chá da Diversidade, ocorrido nas dependências da Casa do Abraço, em Jacareí, no dia 5 de novembro deste ano. Autoria, Joeques Almeida. Moções número 1263, 1264 e 1265. Moções de aplausos aos policiais militares, 1º Sargento, PM Silvério, Cabo PM, Excelson e Cabo PM Aleixo, do 41º Batalhão de Polícia Militar do Interior, pelo exemplar desempenho na prisão do indivíduo acusado pelo crime de tráfico de drogas em 1º de novembro de 2025, no bairro Bandeira Branca 2. Autoria, vereador Joeques Almeida. Moção 1267, moção congratulatória a Gilvan Gomes Fonseca, Gil dos Teclados, por ocasião do Dia dos Músicos, comemorado em 22 de novembro. Autoria, vereador Silfarnes, cidade de Salvador. Moção 1268, moção congratulatória ao vereador Neto Alves, pela ocasião do Dia do Músico, comemorado em 22 de novembro. Autoria, Silfarnes, cidade de Salvador. Moção 1269, moção congratulatória a Sabrina Aparecida Pereira, Casa de Rações Amora, por ocasião do Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino, comemorado em 19 de novembro. Autoria, vereador Silfarnes, cidade de Salvador. Moção 1270, moção congratulatória a José Albano Pereira, pelo transcurso do seu aniversário em 14 de novembro. Autoria, Valmir do Parque Meia Lua. Moção número 1271, moção congratulatória a Ricardo Alves, pelo transcurso do seu aniversário em 11 de novembro. Autoria, Valmir do Parque Meia Lua. Moção 1272, moção congratulatória a Éder Campos de Oliveira, pelo transcurso do seu aniversário em 10 de novembro. Autoria, Valmir do Parque Meia Lua.
Moção 1273, moção congratulatória à Associação Jacariense de Diabéticos, AJD, representada pela sua presidente, senhora Maristela Prílipes, pelo reconhecimento de seu trabalho junto à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Recebemos diploma de honra ao mérito por sua extraordinária dedicação e contribuição à causa dos diabéticos. Autoria, vereadora Hernani Barreto. Moção congratulatória à senhora Eliane Anacleto, presidente da Associação Empreendedoras de Sucesso, em homenagem ao Dia do Empreendedorismo Feminino, celebrado em 18 de novembro. Moção 1276. Desculpa, moção 1275, moção congratulatória a Ana Alves da Mota, pela passagem do seu aniversário em 18 de novembro. Autoria, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Moção 1276, moção congratulatória a Juliana Alves Barbosa, pela passagem do aniversário em 19 de novembro. Autoria, Valmir do Parque Meia Lua. Moção congratulatória pelo transcurso do Dia do Combate à Diabetes, 14 de novembro. Autoria, Valmir do Parque Meia Lua. Moção comemorativa pelo transcurso da Semana da Música, 16 a 22 de novembro. Autoria, vereador Neto Alves. Moção 1279, moção comemorativa pelo transcurso do Dia do Diretor da Escola, 12 de novembro. Autoria, Valmir do Parque Meia Lua. Moção 1285, moção comemorativa pelo transcurso do Dia do Técnico em Contabilidade, 20 de novembro. Autoria, Valmir do Parque Meia Lua. Moção 1287, moção comemorativa pelo transcurso do Dia do Engenheiro Eletricista, 23 de novembro. Autoria, Valmir do Parque Meia Lua. Senhor presidente, não há mais moções a serem lidas. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura das sínteses dos requerimentos protocolados para esta sessão. Requerimento 612, a empresa Movida e a ANTT solicitando implantação e manutenção de calçadas asfaltadas para pedestres e ciclistas na rodovia Presidente Dutra, no trecho localizado em Jacareí, nas proximidades da Unip. Autoria, Marcelo Dantas. Requerimento 613, a IDP, solicitando a poda da árvore situada na rua New Jersey, entre os números 285 e 295, no Jardim Flórida. Autoria, vereador Neto Alves. Requerimento 614, a ISA-CETEP, Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, solicitando o reparo das calçadas e muros da área onde estão instaladas torres de alta tensão dessa concessionária, situada no cruzamento da rua Machado de Assis com a rua Emílio de Menezes, no bairro Vila Zezé, neste município. Autoria, vereador Neto Alves. Requerimento 615 ao 41º BPMI, Batalhão de Polícia Militar do Interior, solicitando a intensificação do patrulhamento policial no Jardim Maria Amélia 2, com especial atenção à Avenida Leopoldino Martins de Souza. Autoria, vereador Joex Almeida. Requerimento 616, ao comandante da primeira companhia da Polícia Militar, capitão PM Queiroz, solicitando a intensificação do patrulhamento policial no Jardim Panorama e na Vila Garcia, especialmente durante o período noturno e da madrugada. Autoria, vereador Joex Almeida. Requerimento 617. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ofício ao DR10, Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo, RC 10.4, Mogi das Cruzes, engenheiro Fernando Sato Nunes de Moraes, solicitando em caráter de urgência as providências a seguir. Primeiro, vistoria e avaliação das condições atuais de iluminação em todo o trecho da rodovia General Euriade de Jesus Erbini, SP-66, e providências para instalação ou adequação de iluminação em toda a via.
A solicitação se justifica em razão da rodovia apresentar longos trechos sem iluminação. Os fundamentos técnicos para a presente solicitação baseiam-se em normas e especificações que garantem a segurança viária e visibilidade adequada. 2. Estudos em implantação de passagem de fauna para a travessia segura de animais silvestres em rodovia, de forma a resguardar a vida dos animais que fazem a travessia da rodovia General Euriale de Jesus Zerbini, SP-66, altura do número do KM 82, próximo à divisa com o município de Guararema. Considerando a movimentação de animais silvestres nesse trecho da rodovia em questão, principalmente de capivaras, e o risco de acidentes envolvendo motocicletas e veículos automotores, solicitamos a implantação de passagem de fauna para a travessia segura desses animais e consequente preservação da fauna local, além da mitigação de acidentes. Isso porque as capivaras são espécies nativas que frequentemente cruzam a via para deslocamento e busca por alimento, o que gera riscos significativos tanto à integridade dos animais quanto à segurança dos usuários da rodovia. A implantação de passagens de fauna, como galerias ou bueiros dimensionados, permite a travessia segura dos animais, reduzindo atropelamentos e contribuindo para a preservação da biodiversidade local. Ademais, podemos afirmar que a medida promove a segurança viária ao minimizar acidentes decorrentes do choque entre veículos e fauna. Também podem ser implementadas medidas complementares, como cercas direcionadoras, que são eficazes para canalizar os animais para as passagens, aumentando a eficiência do sistema. É importante consignar que as sugestões estão alinhadas às boas práticas ambientais recomendadas por órgãos competentes e contribuem para o equilíbrio entre o desenvolvimento da infraestrutura rodoviária e conservação ambiental. Embora haja sinalização alertando que pelo local há travessia de animais silvestres, a ausência de uma passagem exclusiva para este fim tem consequências reais negativas, tanto para a fauna quanto para a segurança viária. Sem estruturas adequadas para a travessia, os animais continuam atravessando diretamente na via, que, agravada pela pouca iluminação local, mantém alto risco de atropelamentos e acidentes graves envolvendo veículos e fauna. Para os motoristas, a sinalização isolada pode até alertar, mas é insuficiente para prevenir as colisões, especialmente à noite, trazendo riscos à integridade física das pessoas e danos materiais. Outro ponto a ser levado em conta é que os atropelamentos frequentemente causam sofrimento aos animais e custos para os órgãos administradores das rodovias. Diante dos fatos aqui apresentados, resta evidenciado que a sinalização deve ser acompanhada de implantação de passagens de fauna e outras medidas complementares, como cercas direcionadoras, para garantir efetiva proteção da biodiversidade e a segurança pública. Diante disso, solicitamos que seja feita uma análise técnica para a implantação de estrutura que garanta a proteção e travessia segura de animais silvestres no referido trecho. Assim sendo, muito respeitosamente recorremos à compreensão e aos préstimos do DR e, antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Autoria vereador Jean Araújo, não foi pedido votação. Não. Requerimento 618/2025. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ofício à IDP, solicitando providências urgentes para solucionar o frequente problema de interrupção de energia no entorno da Praça São João Maria Vianney, na Avenida Ademar Pereira de Barros, Chácaras Rurais Santa Maria, decorrente da fiação elétrica muito baixa naquele local. O problema ocorre quando caminhões que circulam pela região acabam por arrastar os cabos, provocando quedas de energia e riscos à segurança. Além disso, a baixa altura da fiação expõe moradores, trabalhadores e motoristas a acidentes graves, incluindo
risco de choque elétrico e incêndios. A região é caracterizada pela presença de diversas empresas e indústrias e ainda pequenos comércios que dependem de fornecimento contínuo de energia para manter suas atividades produtivas. As interrupções frequentes geram prejuízos financeiros, paralisação de máquinas e atrasos em entregas. Acreditamos, inclusive, que a altura atual da rede não atende às normas técnicas de segurança e operação, sendo necessária a revisão imediata da instalação para evitar novos incidentes. Diante da gravidade da situação, solicitamos que a EDP realize com máxima urgência a elevação da fiação elétrica e ou substituição por estrutura adequada, garantindo segurança e continuidade no fornecimento de energia. Assim sendo, muito respeitosamente recorremos à compreensão e aos préstimos dessa empresa e, antecipando o agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Autoria, vereadora Maria Amélia. Não foi pedido votação. Senhor presidente, a gente fez esse requerimento em solidariedade às pessoas que têm empresas ali na rotatória, que já foi denominada Praça São João Maria Vianney, que fica ali no final da Ademar de Barros, onde temos várias empresas. E toda vez que passa um caminhão grande, porque por conta das empresas tem caminhões que passam por ali, os fios são estourados, causando aí um prejuízo financeiro também para as indústrias que ali estão instaladas. Então, a gente pede uma atenção da IDP para que verifiquem essa situação e possam analisar a altura dos fios, porque uma das justificativas é que os fios estão muito baixos. E a outra é a passagem, talvez, de caminhões muito altos. Então, a gente precisa desse retorno da IDP para depois sinalizar também para a mobilidade urbana. Obrigada. Requerimento 619. Ao DR, Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo, solicitando a pintura e a revitalização da sinalização horizontal da ciclovia da rodovia Nilo Máximo, em toda a sua extensão. Autoria, vereador Gabriel Belém. Requerimento 620, ao DR, Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo, solicitando o fornecimento de informações detalhadas sobre o projeto e cronograma de obra ou melhoria referente à ligação viária entre os bairros Jardim Santa Maria e Jardim Colônia. Autoria, vereador Gabriel Belém. Requerimento 621. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ofício à CCR Rio SP, solicitando a troca das lâmpadas que se encontram apagadas na alça de acesso entre a Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, a rodovia Presidente Dutra e Estrada Biagino Chief, KM 162, no bairro Rio Abaixo, neste município. O referido local está totalmente escuro, oferecendo sérios riscos a pedestres, ciclistas e motoristas que transitam pela área. Assim sendo, muito respeitosamente recorremos à compreensão e aos préstimos da CCR Rio SP. E, antecipando o agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Autoria, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Não foi pedido votação. Presidente, já faz tempo que está essa lâmpada tudo apagada lá. A CCR Rio São Paulo fica na Avenida Alberto Alencar Castelo Branco, na rodovia Presidente Dutra, ali no Rio Abaixo. Quando pega a avenida aqui, quando chega lá, vira pela Dutra, aí está tudo apagado lá, faz mais de 2 meses. Até agora não arrumaram nada. Peço para a CCR Nova Dutra, por favor, toma essa providência, porque o povo da cidade de Jacareí não pode ficar andando na escuridão, conforme está lá. Quem fala aqui é o vereador Valmir do Parque Meia Lua. Requerimento 622. A IDP São Paulo solicitando com urgência a substituição do poste de madeira
situado na rua Graça Aranha, no Jardim Nova Esperança, neste município. Autoria, vereador Hernani Barreto. Requerimento 623, AIDP São Paulo, solicitando providências urgentes para podas de árvore em conflito com a fiação elétrica na rua Karim Madid, próximo aos números 35 e 44, no Jardim Alto de Santana, neste município. Autoria, vereador Hernani Barreto. Requerimento 624. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ofício ao DR, Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo, solicitando a comunicação antecipada à Prefeitura Municipal de Jacareí quanto às obras realizadas em áreas situadas próximas ou dentro de perímetro urbano deste município, evitando transtornos no trânsito local. Cientes de que esse departamento tem executado serviços importantes para a segurança viária em estradas e rodovias da nossa região, beneficiando diretamente os moradores de Jacareí, destacamos que a comunicação entre os órgãos é essencial para ampliar a eficiência dos serviços. Essa coordenação possibilita a sinalização adequada aos locais e a orientação dos motoristas e a presença de agentes de trânsito quando necessário. A ampla divulgação de informes à população e a indicação de rotas alternativas para favorecer o fluxo de veículos. Apontamos como exemplo os serviços executados no último dia 12 de novembro na rodovia Geraldo Scavone, nas proximidades da loja Avan, que ocasionaram significado congestionamento nos horários de pico. Vale ressaltar que essa rodovia é um dos principais acessos utilizados diariamente por centenas de pessoas com destino à região central, à rodovia Presidente Dutra e às outras localidades do município. Diante do exposto, solicitamos as devidas providências, objetivando a organização do trânsito local e evitando transtornos maiores. Assim sendo, muito respeitosamente recorremos à compreensão e aos préstimos do DR e, antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Autoria, vereador Hernani Barreto. Foi pedido votação. Senhor presidente, eu peço o apoio e o voto favorável de todos os vereadores e vereadora pelo seguinte: não sei se houve alguma alteração na gestão do DR e nós estamos tendo uma falha de comunicação. Sempre quando o DR, que administra algumas rodovias aqui no município, posso citar Eureale de Jesus Erbini, Geraldo Scavone, como está no documento, Nilo Máximo, sempre quando tem alguma intervenção por parte deles, antecipadamente, eles sempre nos comunicaram. Mas na semana passada, estranhamente, houve uma obra próximo ali à Avan, na quarta-feira passada, prejudicando demais todos os moradores da região. Muita gente chegou atrasado no serviço, muita gente perdeu consulta médica. Por quê? Não é responsabilidade do município. O município não fica sabendo sobre essas intervenções. Então, fiz o requerimento, peço o apoio dos senhores e da senhora, para que a gente volte a ter uma boa comunicação, a ponto de avisar a população com antecedência. Esse foi um pedido, inclusive, da Secretaria de Mobilidade, através do secretário Edinho, que não teve culpa de nada do que aconteceu na quarta-feira passada. Requerimento 624 está em votação. Requerimento 624 foi aprovado com 9 votos favoráveis e 3 ausências.
Próximo requerimento. Requerimento 625, a EDP, solicitando a instalação da ligação de energia elétrica na residência do senhor Demilton Campos de Moura, na estrada São José do Mato Dentro, no bairro Mato Dentro, neste município. Autoria Silfarne, do Cidade de Salvador. Requerimento 626, a EDP, solicitando a colocação de um poste no final da rua Manuel Maria de Souza Neto, no Jardim Conquista, neste município. Autoria vereador Valmir, do Parque Meia Lua. Requerimento 627. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ofício à EDP, solicitando a poda das árvores cujos galhos se encontram entrelaçados nos fios de energia na estrada Nadim Ruston, no bairro 1º de Maio, na Avenida São Jorge, em frente ao número 1089, no bairro Cidade de Salvador. Este vereador já enviou diversos requerimentos à EDP, solicitando a poda dos locais mencionados, mas até a presente data o serviço ainda não foi realizado. Assim sendo, muito respeitosamente recorremos à compreensão e aos préstimos dessa empresa e, antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Autoria vereador Valmir, do Parque Meia Lua. Não foi pedido votação. Presidente, eu quero mostrar aqui o requerimento que eu já fiz aqui, ó. Lá na estrada Nadir Rusto, está aqui o requerimento. Aqui está a foto para você ver como que está os fios passando dentro. E aí, quando chove, falta energia na casa desse morador. E aqui na Avenida São Jorge. Eu acho que eu já fiz mais ou menos uns 5 documentos aqui, ó, requerimento. A EDP não foi lá tirar, pelo menos, galha onde está passando energia lá, ó. Olha, você vê a situação que está lá na cidade de Salvador. Isso aí eu já fiz também uns 5 documentos lá, até agora nada. E tem vereador também aqui que já fez também, não vou nem falar o nome do vereador. Mas ele está aqui, está vendo que a situação lá está precária. Peço que a EDP tome essa providência. Quem fala aqui é o vereador Valmir, do Parque Meia Lua. Requerimento 628. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ofício à concessionária ambiental, solicitando a instalação de placas de proibido jogar lixo e colocação de papeleiras, cestos de lixo em praças e parques municipais. A medida visa reforçar a conscientização ambiental, reduzir o descarte regular de resíduos e contribuir para a manutenção da limpeza, segurança, bem-estar e preservação dos espaços públicos utilizados diariamente pelos munícipes. Assim sendo, muito respeitosamente recorremos à compreensão e aos préstimos desta concessionária e, antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Autoria vereador Daniel Mariano. Não foi pedido votação. Senhor presidente, é a segunda vez que eu faço requerimento aqui dentro dessa casa. A concessionária ambiental, segundo informação, ela tem que fazer o repasse das placas de proibido jogar lixo e também do cesto de lixo. E, infelizmente, fizemos um requerimento aí, não teve respostas e a população tem nos cobrado. Está aqui o desenho, chamamos de papeleira, que é um cesto, né, de lixo, e a placa. Se é dever da ambiental, dessa empresa aí, ela tem que fazer se está no contrato que ela tem que fazer o repasse dessas placas e do cesto, ela tem que cumprir com o papel dela. E não está cumprindo. Requerimento 629, 2025. Requeremos, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais que a 40ª sessão ordinária dessa Casa Legislativa, originariamente prevista para ocorrer em 10 de dezembro de 2025,
seja transferida para o dia 11 de dezembro, quinta-feira, com início às 9 horas. Justificamos a transferência em razão do feriado municipal do Dia da Padroeira, Nossa Senhora da Imaculada Conceição, em 8 de dezembro, que este ano será comemorado numa segunda-feira. Desta forma, a mudança da data da sessão ordinária é necessária para que os gabinetes e departamentos do Legislativo possam adaptar suas rotinas e não sofram prejuízos em seus trabalhos. Face ao exposto, recorremos à compreensão dos nobres pares para a aprovação deste requerimento, visto que não gerará prejuízos à atividade parlamentar. Autoria, vereador Paulinho do Esporte, presidente desta casa, foi pedido votação. Requerimento 629 está em votação. Hernani. Foi pedido votação. É o requerimento 629. Está em votação. Presidente, antes de você falar o voto, tem que falar para ele que não acabou a sessão. Eles têm que votar no requerimento. Ainda mais é o seu requerimento do presidente da Câmara. Foram embora. Tal gente, foram embora. Não é possível que está aí. É por isso que nós mudamos. É por isso que estamos mudando o regimento. A partir de semana que vem não vai acontecer isso. Pelo amor de Deus. Tá louco, é? Já que ficar doente... Requerimento 629 foi aprovado com 9 votos favoráveis e 3 ausências. 9? Oh, meu Deus do céu. Ofício 807/2025, Câmara Municipal de Jacareí. A Sua Excelência, senhor prefeito Celso Florencio de Souza. Excelentíssimo senhor prefeito, os vereadores abaixo assinados vêm, por meio deste, solicitar a Vossa Excelência a revisão e a consequente revogação parcial da decisão proferida no decreto número 291/2025, no tocante ao cancelamento do ponto facultativo do dia 26 de dezembro de 2025, bem como solicitamos que seja concedido o mesmo para o dia 2 de janeiro de 2026, alcançando todos os servidores públicos municipais. Os dias 26 de dezembro de 2025 e 2 de janeiro de 2026 são sextas-feiras que sucedem imediatamente os feriados nacionais de Natal,
e Confraternização Universal Ano Novo, respectivamente. A tradicional concessão de ponto facultativo nessas datas considera a baixa demanda já observada e sabida no contexto pós-feriado de final de ano, atendendo ao princípio da economicidade, ao passo que, com a concessão do ponto facultativo, mantendo-se a prestação de serviços essenciais, é gerada uma economia indireta para o município. O custo operacional de manter a estrutura da máquina pública funcionando plenamente em dias de demanda comprovadamente reduzida, custos com energia elétrica, água, transporte, etc., pode se mostrar ineficiente e desnecessário, sobretudo quando os canais de atendimento digital eletrônico já estão disponíveis para a população. Outros aspectos são o social e sobre o bem-estar dos servidores. A extensão do recesso contribui significativamente para a qualidade de vida e a saúde mental dos servidores. Tal medida demonstra o reconhecimento e valorização do funcionalismo público, o que, por sua vez, tende a aumentar a motivação e a produtividade nas semanas subsequentes. O benefício aos servidores se alinha à dignidade da pessoa humana, princípio fundamental da República. Diante do exposto e entendendo que a manutenção dos serviços essenciais pode ser garantida mediante escala e que o benefício social e a economicidade operacional justificam a medida, solicitamos a Vossa Excelência a sensibilidade de estabelecer o ponto facultativo para os referidos dias, certos de sua costumeira atenção e do olhar sensível para o bem-estar dos servidores e a eficiência administrativa, reiteramos protestos de elevada estima e consideração. Respeitosamente, vereadores Paulinho do Esporte, Maria Amélia, Jean Araújo, Joex Almeida, Marcelo Dantas, Paulinho dos Condutores, Neto Alves, Daniel Mariano, Gabriel Belém, Valmir do Parque Meia Lua, Silfarne do Cidade Salvador, Hernani Barreto e Luiz Flávio, ou seja, todos os vereadores. Senhor presidente, não temos mais ofícios e requerimentos. Os requerimentos foram apreciados na forma regimental. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura das sínteses dos pedidos de informações protocolados para esta sessão. Pedido de informações número 120. Considerando a prerrogativa do Poder Legislativo em fiscalizar atos, ações, parcerias, obras e contratos firmados pelo Poder Executivo, considerando a necessidade de se garantir transparência e plena divulgação das ações e dos gastos do dinheiro público à população, considerando a ocorrência de incêndio em salas na EMF Tito Máximo em 23/5/2023 e a ausência de reforma até o momento, considerando as respostas constantes do ofício 332/2025 GP e memorando número 337/2025 GAB-SME, que solicitou esclarecimentos quanto às pendências ainda não atendidas relacionadas à reforma e providências após o incêndio nas salas da EMF Tito Máximo e considerando o comparecimento em frente à EMF Tito Máximo para obtenção de assinaturas em abaixo-assinado, reivindicando a reforma urgente das salas incendiadas e destruídas por incêndio ocorrido em 23/5/2023. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal de Jacareí o seguinte pedido de informações. 1. O projeto da reforma das salas incendiadas foi elaborado? 1.1.
Caso positivo, enviar o cronograma detalhado atualizado. 1.2, em caso negativo, justificar a ausência da elaboração do projeto. 2. Qual o valor orçado para esta obra, com cópia do estudo ou orçamento preliminar realizado pela Secretaria Municipal de Educação? 3. Qual o cronograma detalhado para a abertura e conclusão do processo licitatório da obra? 4. Considerando a resposta ao item 5 do pedido de informações número 64/2025, na qual informou que o Poder Executivo Municipal estaria aguardando a emissão de laudo técnico para saber quais medidas poderiam ser realizadas no local, requeremos as seguintes respostas. 4.1. Já foi apresentado o laudo técnico da empresa contratada? Enviar cópia integral do laudo. 4.2. Os serviços de limpeza ou remoção da fuligem e entulho gerados com o acidente foram devidamente executados? 4.2.1. Caso positivo, enviar fotos dos serviços realizados. 4.2.2. Caso negativo, justificar de forma detalhada a não realização dos serviços. 5. As recomendações do relatório da Defesa Civil, vistoria número 54/2023, da Defesa Civil, estão sendo seguidas integralmente? Detalhar as providências já tomadas e as que ainda faltam implementar. 6. Quais serão as funções das salas reformadas após a conclusão das obras? Especificar eventuais alterações na utilização pedagógica dos espaços. Ao aguardo de manifestação, subscrevemos. Sala das Sessões, 19 de novembro de 2025. Autoria, vereador Luiz Flávio. Foi pedido votação. Pedido de informações número 120 está em votação. Pedido de informações número 120 foi aprovado com 9 votos favoráveis e 3 ausências. Próximo pedido de informações. Pedido de informações número 121. Requeremos, considerando que é dever do vereador fiscalizar os atos da administração pública, zelando pela correta aplicação dos recursos e pelo cumprimento dos princípios constitucionais, conforme consagrado no artigo 28, inciso 19 da Lei Orgânica do município de Jacareí, considerando o início em 2014 das obras de infraestrutura viária destinadas a promover a ligação entre o Jardim Santa Marina, a partir da Avenida João Lino Filho, e o Jardim Colônia, com término previsto na Estrada Municipal do Jardim, considerando que tal ligação integra um projeto estratégico de mobilidade urbana voltado a conectar a rodovia Geraldo Scavone à rodovia Nilo Máximo, com o objetivo de otimizar o escoamento do trânsito regional e facilitar o acesso à rodovia Carvalho Pinto, considerando a complexidade da obra, que, segundo informações, envolve parceria ou divisão de responsabilidade entre a Prefeitura de Jacareí e o Governo do Estado de São Paulo, tornando essencial o esclarecimento das atribuições de cada ente, considerando que a referida obra, após diversas paralisações e retomadas ao longo dos anos, encontra-se atualmente paralisada e em aparente estado de abandono, apesar de estar em fase avançada de execução, gerando transtornos e insegurança aos munícipes,
e considerando, por fim, a necessidade de transparência quanto à gestão dos recursos públicos empregados, bem como sobre quais ações a administração municipal tem efetivamente adotado para garantir a conclusão desta obra aguardada há mais de uma década, requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal de Jacareí o seguinte pedido de informações. 1. Qual é a exata divisão de responsabilidades, atribuições técnicas, financeiras e de fiscalização entre a Prefeitura Municipal de Jacareí e o Governo do Estado de São Paulo na execução da obra de ligação entre o Jardim Santa Marina e o Jardim Colônia? 1.1. Solicita-se o envio de cópia do convênio, contrato de repasse ou instrumento similar que rege esta parceria. 2. Qual secretaria municipal é ou foi a responsável pela gestão, fiscalização ou acompanhamento desta obra por parte da municipalidade? 3. Caso a prefeitura tenha tido responsabilidade direta sobre a licitação e execução de parte dos serviços. 3.1. Qual empresa ou empresas foi contratada? 3.2. Encaminhar cópia do contrato original, bem como todos os termos aditivos, termos de paralisação e ou de rescisão. 3.3. Qual o valor total já pago pela Prefeitura com recursos próprios? 4. Qual o motivo técnico e ou administrativo para a atual paralisação da obra? A pendência que impede a retomada é de responsabilidade do município e do Estado. 5. Quais medidas administrativas, ofícios ou reuniões foram realizadas pela Prefeitura junto ao Governo do Estado nos últimos 12 meses para a cobrança formal da finalização das etapas que competem ao Estado? 5.1. Solicita-se o envio de cópias dos ofícios expedidos pela Prefeitura e das respostas recebidas. 6. Qual o percentual físico de execução da obra consolidado até a presente data? 6.1. Quais serviços ou etapas construtivas como drenagem, pavimentação, sinalização e iluminação ainda precisam ser executados para a conclusão integral da ligação viária? 7. Em que fase se encontram as tratativas atuais, técnicas ou financeiras, entre a municipalidade e o governo do Estado de São Paulo para a retomada dos serviços? 7.1. Existe um novo cronograma oficial previsto para a conclusão e entrega definitiva da obra à população? 8. Considerando o aparente estado de abandono do canteiro, quais medidas a Prefeitura está tomando ou cobrando do Estado para garantir a segurança no local, como sinalização e bloqueios e a preservação do patrimônio público já investido? Ao aguardo de manifestação, subscrevemos. Sala das Sessões, 19 de novembro de 2025. Autoria, vereador Gabriel Belém. Foi pedido votação. Presidente, esse pedido de informação se refere a uma obra que vai ligar ali a região do Santa Marina, onde a gente tem uma grande quantidade de fábricas, uma grande quantidade de tráfego de veículos, como de caminhões, ao Colônia. Essa ligação ela serve para, dentre outros motivos, viabilizar o acesso a Carvalho Pinto com maior facilidade, impedindo que tantos caminhões passem por vias onde a gente tem principalmente carros de passeio, onde a gente tem famílias, isso reduz o número de acidentes, enfim, tem uma série de contribuições para a nossa comunidade. Além disso, é uma peça fundamental para a conclusão do anel viário, que é a principal bandeira do ex-prefeito Isaías, que infelizmente não ficou completo, não foi entregue à população. Faltam 100 metros de cada lado, ali 100 metros no Santa Marina e 100 metros no Colônia para concluir isso. São recursos que aparentemente têm que vir do governo estadual, mas a gente quer entender exatamente onde essa obra empacou, onde essa obra parou, para que a gente possa tentar dar uma força aí para resolver isso.
Pedido de informações número 121 está em votação. Pedido de informações número 121 foi aprovado com 9 votos favoráveis e 3 ausências. Próximo pedido de informações. Pedido de informações 122. Considerando que é dever do vereador fiscalizar os atos da administração pública, zelando pela correta aplicação dos recursos e pelo cumprimento dos princípios constitucionais, conforme consagrado no artigo 28, inciso 19 da Lei Orgânica do Município de Jacareí, considerando a importância da regularização fundiária para garantir o direito fundamental à moradia, a segurança jurídica ao acesso a serviços públicos e a dignidade dos moradores do Jardim Rio Comprido, que aguardam há anos pela posse legal de seus imóveis, considerando que o processo de regularização fundiária do referido bairro está em andamento, tendo sido objeto de atualizações recentes por parte da administração municipal, o que gera expectativa na comunidade quanto à sua conclusão efetiva, considerando que a efetivação da regularização fundiária urbana, REURB, deve estar atrelada à garantia de infraestrutura essencial e que o Jardim Rio Comprido apresenta deficiências graves no escoamento da rede de esgoto existente e na drenagem de águas pluviais, o que ocasiona alagamentos recorrentes em diversas áreas, considerando ainda a relevância da Rua São Paulo como importante via de ligação entre o Jardim Rio Comprido de Jacareí e o bairro homônimo, no município vizinho de São José dos Campos, e que tal via carece de pavimentação asfáltica e iluminação pública adequada, dificultando a mobilidade e a segurança dos transeuntes, requeremos ao excelentíssimo senhor, presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal de Jacareí o seguinte pedido de informações. 1. Qual é o cronograma oficial e detalhado para a conclusão do processo de regularização fundiária no Jardim Rio Comprido, incluindo a data prevista para a entrega definitiva dos títulos de propriedade aos moradores? 2. Quais são os impedimentos, sejam eles técnicos, jurídicos, ambientais ou administrativos, que atualmente dificultam, atrasam a finalização do referido processo de regularização e a entrega dos títulos? 3. Existe projeto ou planejamento por parte da Prefeitura Municipal e ou do SAAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, para a adequação e melhoria do sistema de esgotamento sanitário e para a implantação de um sistema eficaz de drenagem de águas pluviais no Jardim Rio Comprido, visando solucionar os problemas crônicos de alagamento? A. Em caso positivo, qual o cronograma para o início e término dessas obras e quais vias áreas serão contempladas? B. Essa adequação da infraestrutura está condicionada à finalização da regularização fundiária ou ocorrerá de forma paralela? 4. Há previsão no cronograma de obras da Secretaria de Infraestrutura para a execução dos serviços de pavimentação asfáltica e implantação / melhoria da iluminação pública na Rua São Paulo, no trecho que compreende o Jardim Rio Comprido? A. Em caso afirmativo, qual a data estimada para o início e conclusão dos serviços? D.
Em caso negativo, quais os motivos para a não inclusão dessa importante via nos planos de infraestrutura? Ao aguardo de manifestação, subscrevemos. Sala das Sessões, 19 de novembro de 2025. Autoria, vereador Gabriel Belém. Foi pedido votação. Presidente, eu fiz esse pedido de informação a pedido de moradores, atendendo a solicitação de moradores lá do Rio Comprido que sofrem muitos problemas devido à falta da regularização em alguns dos imóveis. O processo de regularização fundiária já foi iniciado lá no bairro, alguns imóveis já foram titulados, mas faltam alguns outros ainda, e isso atrapalha tanto na conquista de direitos básicos desses moradores, quanto na infraestrutura de ruas, de pedaços do bairro. Então é muito importante que a gente entenda que peta essa regularização para resolver esses problemas. Pedido de informações número 122 está em votação. Pagou tudo? Pagou tudo. Agora foi. Pedido de informações número 122 foi aprovado com 9 votos favoráveis e 3 ausências. Próximo pedido de informações. O pedido de informações 123 foi retirado pelo autor. Senhor presidente, sendo assim, não temos mais pedidos de informação. Os pedidos de informações foram apreciados na forma regimental. Agora solicito à primeira secretária que faça a leitura dos votos de pesar apresentados pelos senhores vereadores. Voto de pesar pelo falecimento de Vicente de Souza Lemes, voto formulado pelo vereador Neto Alves. Voto de pesar pelo falecimento de Maiara da Cunha Santos, voto formulado pelos vereadores Paulinho dos Condutores e Silfarne, Cidade de Salvador. Voto de pesar pelo falecimento de Priscila Palma dos Santos, voto formulado pelo vereador Silfarne, do Cidade de Salvador. Voto de pesar pelo falecimento de Lourdes Passini, voto formulado pelo vereador Hernani Barreto. Voto de pesar pelo falecimento de Rosemeire Soares Menino, voto formulado pela vereadora Maria Amélia. Voto de pesar pelo falecimento de Rosa Massete Mosna, voto formulado pela vereadora Maria Amélia. Voto de pesar pelo falecimento de José Roberto do Prado, voto formulado pela vereadora Maria Amélia. Voto de pesar pelo falecimento de José Ramos Nogueira, voto formulado pelo vereador Luiz Flávio. Voto de pesar pelo falecimento Miguel Gomes Garcia, voto formulado pelo vereador Luiz Flávio. Voto de pesar pelo falecimento de Aparecida de Fátima Alcântara Vicente, voto formulado pelo vereador Paulinho do Esporte. Senhor presidente, são esses os votos de pesar. Em memória dos entes queridos e de todos aqueles que partiram, convido a todos para que façamos alguns instantes de silêncio.